Eu sou Silvio e eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre as minhas experiências de pesquisa e o meu envolvimento, né? Também um tanto emocional, sentimental com essas pesquisas que eu realizo. Na minha memória me vem muito as minhas experiências enquanto um estudante primário, digamos assim, né? E nos meus estudos iniciais na escola, eu fui apresentado a um livro de Viriato Corrêa que se chama Cazuza. E em Cazuza, eu não lembro de todo o percurso do personagem principal, que é o Cazuza, é um livro de memórias também, mas há um embate final que este Cazuza assiste enquanto jovem entre um menino classe média e um menino negro. E nesse embate, os dois são os últimos, né, classificados, estão lá para ver quem vai vencer o debate. E todos dois estão respondendo a todas as perguntas de geografia, de história, de literatura. E na última hora do menino branco, há uma pergunta que ele não sabe responder. E este menino negro que disputava com ele, que era pobre, etc e tal, ele se mete, intervém, né, na resposta do outro, não responde, mas começa a dialogar com o outro, conduzindo esse moço branco a responder. Ele começa a conversar de modo que o outro vai lembrando a resposta e ganha. No final ele ganha e procura o rapaz negro, o abraça e diz que na verdade o outro é que foi vencedor. É uma cena muito bonita desse livro. E isto sempre me tocou. E de certa forma eu fiquei ligado ao livro por outros esquemas que nele existem que eu não mais recordava conscientemente. Inclusive tem um capítulo sobre Luiz Gama no mesmo livro. Então há vários capítulos que fazem leitura da identidade étnica, da nossa identidade cultural. E as partes mais críticas do livro, digamos, eu só vim a conhecer melhor quando eu saí a pesquisar Luiz Gama. Então várias histórias minhas e pequenas coincidências acadêmicas também me levaram a pensar Luiz Gama. E foi quando eu redescobri o livro. E nesse livro tinha um Luiz Gama, digamos, mais patriota, como um modelo de brasileiro, um modelo de mestiço, um modelo de democracia, a mim criticável, né? Naquele livro, lógico. E Luísa Maim, que foi a mãe de Luiz Gama, como um modelo de dona de casa. E no dia que o menino, que é o Luiz Gama, vai ser vendido como um escravo, ele saiu bem arrumado, né? De gravatinha, né? Calça bem passada. E o pai, nesse livro de Viriato Corrêa, o pai teria dito a Luiz Gama que ele iria passear. Eles iriam passear pelo cais, né? A tramóia era essa, foi quando o Luiz Gama foi vendido. Este livro passou a ser para mim uma representação canônica, né? Ao mesmo tempo muito diversificada, de várias possibilidades de leitura da história, de leitura da literatura, das imagens que nos perpassam, né? Então, assim como temos ali, a partir daquele livro, um Luiz Gama tão engomadinho, né? Nós temos na história da nossa literatura um Cruz de Souza que é engomadinho, ou que foi engomadinho, ao mesmo tempo que tão descerebrado, né? Digamos assim. E quando a gente se aproxima de um ou de outro, nós vamos encontrar também uma outra história. Isso tudo me chamou a atenção. Colado a isso, há uma questão de linguagem no meu interesse por Luiz Gama e por esses fenômenos em literatura. É uma questão de linguagem, da repetição na linguagem, da inovação na própria linguagem. Isso sempre me interessou. Assim, eu nunca fui engomadinho porque eu nunca consegui, mas eu acho que eu fui formado para ser. Mas em que sentido?
Meu pai e minha mãe, né, Dona das Dores e seu Silvério, eles nunca entraram numa escola a não ser para matricular os filhos. E eu fui o último a nascer. Né? Minha mãe já era uma senhora, né, bastante crescida, acho que ela já tinha o quê? Uns 38 anos. E quando ela engravidou de mim, era uma época que era difícil, né? A mulher manter uma gravidez nessa idade. Então, nasci e como o último dos filhos nascidos, eu acho que eu tive alguns privilégios que os outros não tiveram, né? Embora poucos, eram mais privilégios do que os outros tiveram. Então meus pais, eles tiveram cuidado comigo, tiveram com todos, mas comigo acho que foi maior, porque aí tem as irmãs mais velhas, né? Tem o outro irmão e tal. O cuidado com o menor sempre é maior, eu acredito, né? E não sei porquê essa gênese de ter livros, por exemplo. Na minha casa, eu não sei. Eu sempre imaginei que fosse da escola, né? Meus irmãos motivados pela escola. Tinha muitos livros, tinha enciclopédias, né? Desde enciclopédias bíblicas a enciclopédias literárias, enciclopédias, né, das antigas editoras, né, que versavam sobre diversos assuntos, da ciência, a mitologia, e por algum efeito dessa motivação também, acho que tinha a motivação da minha mãe, né? Aquela coisa de estude para ser gente grande, estude, né? Para ser remediado, coisas assim. E eu gostava de ler. Aí eu ficava muito tempo lendo esses livros, lendo o que me chegavam. E as pessoas jogavam muito fora livros, né? Livros e revistas, vamos nos livrar. E eu sempre catei essas coisas. Aí eu tinha muitas revistas em quadrinhos, muitos livros que eu lia e relia, e acabei tendo assim noções muito fragmentadas, mas muito diversificadas, de mitologia, por exemplo, né? de histórias do mundo todo, da África, histórias nórdicas e tal, né? Muitas epopeias chegavam resumidas a mim ou não, né? Mas aí eu lia e aquilo me fascinava, me motivava. Então, nesse sentido, eu acabei me tornando muito livresco. Você tem também todo um sentimento que está ligado a perdas, a perdições. Não é só se perder no mundo, né? Mas se perder na vida, se perder na sociedade. Você se perguntar para onde vou, quem sou eu e como me vem. Você acaba se perguntando sobre isso em algum momento, né? E embora Luiz Gama tenha reaparecido para mim como uma consequência, né, das minhas escolhas livrescas, o Luiz Gama livro, né? Mas não há coincidência na vida, né? A gente puxa as linhas e ele vem como um sujeito, ele me atraiu como um sujeito que é um exemplo. Ele entra na história muito como um exemplo de advogado, né? Um exemplo de alguém que lutou por um tipo de democracia. Mas ele é um exemplo de pessoa, né? Eu não sou a pessoa que ele é. Quem sabe um dia eu seja. Mas ele foi uma pessoa fantástica. Enquanto um sentimento humanitário, enquanto uma resiliência, enquanto uma resistência de identidade, né? Eu trabalhei no mestrado com outro autor, que foi o Haroldo Maranhão, que apesar do nome foi um escritor, né, nascido no Pará. Haroldo Maranhão escreveu um livro chamado Memorial do Fim, A Morte de Machado de Assis. E estudando Haroldo Maranhão, encontrei um outro livro dele, né? Que no início eu não tinha sapiência. Ele tinha um outro livro que se chamava A Morte de Haroldo Maranhão. E nos livros de Haroldo Maranhão havia muita repetição de textos de outros autores, repetição de seus próprios textos, e eu estou chamando de repetição, como a gente pode ver, como eu vejo mesmo, como uma reinvenção, né? Uma reinauguração de textos e palavras e homenagens. E no mestrado eu defendi a ideia de que ele escreveu um pastiche.
e que ele seria um escritor pós-moderno. Eu o conheci pessoalmente antes de falecer. Ele não fazia questão de ter escrito um pastiche, né? Ele é de uma geração em que o pastiche é uma obra menor. E também ele não fazia questão de ser um autor pós-moderno. Ele nem acreditava na pós-modernidade, ele acreditava na modernidade. Mesmo assim foi como eu o vi. E essa repetição, essa retomada que ele fazia, chamou minha atenção para outros textos na nossa literatura, outras obras na nossa literatura. Isso tudo coincidiu com o momento em que eu fui me reaproximando de Luiz Gama. E eu pude enxergar em Luiz Gama uma antecipação, não só nele, né? Mas era ele quem eu estudava. Não só nele, mas nele também, uma assunção de diversas estratégias e procedimentos de retomadas também. E como ele fez a partir do seu lugar de negro, foi o que me atraiu também. Pensar em como ele, no meio desse contexto, no meio de uma história tão violenta, né? Tão perversa, afastado da mãe, foi escravizado, só jovem conseguiu sua liberdade, né? De modos ainda não tão plenamente conhecidos, reconquistou sua liberdade. E como é que ele ficou tão letrado, né? Embora a ajuda de amigos brancos, inclusive, e tal, mas como é que este sujeito que foi escravizado ficou tão letrado e ficou tão capaz de citar e recitar e retomar o texto do outro? Isso é fabuloso, isso me chamou muita atenção. E eu procurei observar esses fenômenos que para mim existem no seu jornalismo, existem nos seus textos jurídicos, mas eu me preocupei na tese em que eu escrevi em estar acontecendo na sua poesia. Então, nos poemas de Luiz Gama, há fenômenos semelhantes ao que o Haroldo Maranhão fez contemporaneamente, né? No seu romance, com textos de autores consagrados, de outros escritores e tal. Luiz Gama faz o mesmo e vai além. Porque Luiz Gama se apropria de textos de autores portugueses, brasileiros, né? De outras nacionalidades, né? Ou de outros tempos também. E ele vai além, eu acho que ele vai além do tempo, porque ele antecipa procedimentos que são muito atuais, né? Como interromper o verso de alguém, né? Ele podia pegar algum verso de Xavier de Novaes, colocar na epígrafe de um dos poemas dele e interromper. Porque quando você interrompe uma frase, um verso de outra pessoa, né? De outro escritor, você pode multiplicar esses sentidos, né? E até nublar o sentido anterior. Então Luiz Gama fez isso. Ele não citou apenas Camões em seus textos, ele não citou apenas o Padre Anchieta, ele não citou apenas o Xavier de Novaes e outros. Ele remodelou. Na homenagem que ele fez, ele deu o sentido que ele queria, né? E além de toda a aglutinação, reapropriação, reinvenção, refundação também de termos, de imagens, né? Que não seriam muito comuns a outros escritores na época, que seriam as imagens africanas, imagens afro-brasileiras, né? Uma musicalidade interna muito interessante, que vai além das trovas, né? O livro dele tem título de Trovas, mas a musicalidade dele vai além das trovas. Eu acredito que a palavra reúne elementos suficientes para recuperar esse som ancestral.